mantinham-se unidos e tinha tudo comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. A realidade da igreja, cada um vendia o que tinha de acordo com a necessidade do outro. Atos 4, 34 e 35. Não havia, pois, pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Mais uma vez, fala sobre uma entrega, né? Sobre uma doação, e um entendimento de uma doação que era de acordo com a necessidade também, né? Não havia pessoas necessitadas entre eles, porque quem tinha recurso ajudava quem não tinha recurso. É muito bonito isso, né? É uma visão de céu mesmo, né? Uma visão de céu. E quem fazia essa gestão na igreja eram os apóstolos que faziam essa gestão, né? E para que houvesse uma distribuição igual de recursos e para que não houvesse necessidade ou necessitado entre eles. Muito bonito, uma visão de céu, né? Uma visão de céu. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. A forma como a igreja agia e a orientação de Tiago, a definição da igreja não era pela quantidade de cultos que se fazia, mas sim pela prática, pela ação prática da igreja no mundo, no cuidado das pessoas no mundo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ordem social e nós vamos abordar um pouquinho sobre esse papel. Talvez a nossa igreja, como Goiabeiras, fale de alguma forma significativamente bastante, se é que existe quantidade para isso, mas a gente fala bem sobre esse assunto. Mas não é um assunto tão corriqueiro para muitas pessoas, para muitas igrejas, infelizmente. Faz parte da nossa declaração doutrinária, e o texto da nossa declaração doutrinária como batistas, ele é um texto muito bonito, porque ele promove esse entendimento. Eu estou lá na página 66, viu? Para quem está com a nossa... Bia pediu para falar? Pastor, desculpa te interromper, eu não sei se eu que estou confusa. Na semana passada, nós falamos sobre a ordem social. É uma continuação mesmo da semana passada? Nós falamos sobre reino de Deus. Abordou reino de Deus, o senhor abordou sobre evangélicos e cristãos batistas. Nós falamos sobre isso. É uma continuação mesmo. É um pedacinho dela. Não, beleza, verdade, beleza. Assim, okay. a não ser que o assunto renda, mas é só um pedacinho que ficou faltando aqui, entendeu? Ok, desculpa. Não, tranquilo. Até porque, assim, a minha intenção é fazer esse restinho que falta e pegar o outro assunto na sequência, tá bom? Eu quero ler o texto. Que bela aluna. Bela aluna, parabéns. Tá vendo? Tá vendo? Bela aluna, parabéns. É verdade, está atenta. Eu quero ler o texto, porque eu acho que o texto faz parte. Eu não posso deixar de ler esse texto, tá? Esse texto é importante que se leia. Da forma como está escrito. Página 66 do nosso livro, Declaração Doutrinária, diz assim: como o sal da terra e a luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo o esforço que tende ao bem comum da sociedade em que vive. Olha só a forma como o texto é redigido. Deixa eu mutar aqui, para não dar interferência. O bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens
dependem basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. O que significa isso? Nós entendemos que a transformação do mundo parte de uma transformação interior para se tornar uma transformação exterior. Nós entendemos que o Evangelho nos transforma em nova criatura e essa nova criatura vai vivenciar um novo mundo. Devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciãos, aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de quaisquer injustiças ou opressões. Declaração doutrinária batista. Aí alguém poderia dizer sobre isso aqui, parece algo do escrito dos direitos humanos. Os batistas têm uma influência muito forte na escrita dos direitos humanos. Isso faremos no espírito de amor, jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordantes das normas de vida expostas no Novo Testamento. Então, nós vamos fazer todo esforço, desde que esse não seja de forma violenta. Através do Evangelho, o Senhor transforma as pessoas pelo novo nascimento, e essa nova vida é revelada no amor e no serviço ao próximo. E, para encerrar, a igreja, por meio do Evangelho, segue o modelo do Cristo, que andou por toda a parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O papel da igreja, esse texto eu não li semana passada, eu queria reforçar isso. O papel da igreja, ele é um papel fundamental na transformação de mundo. Eu queria dizer isso com alto e bom som, não querendo ser arrogante, nem querendo ser prepotente, longe de mim esse desejo. Mas a partir do momento que você se interessa em participar da comunidade Pipe de Goiabeiras, eu quero te desestimular a participar dessa comunidade se o pensamento é ser parte de uma religião ou de uma igreja ou de um grupo religioso meramente. Nós queremos ser muito mais do que isso. Nós queremos ser uma voz ao mundo, mesmo que essa voz não ressoe a tantos cantos, mas nós queremos ser uma voz ao mundo. Nosso propósito é um propósito de transformação de mundo, não é um propósito de inchamento de igreja. É um propósito de transformação de gente para transformar o mundo. Esse é o propósito, esse é o desejo. Então, entrar na PIB Goiabeiras significa entrar num projeto de transformação de mundo. Mais do que entrar numa igreja, mais do que participar de um grupo. Significa participar desse projeto que tem o céu como referência, o reino de Deus como referência, e busca esse ideal para a sua vida, e busca esse ideal para a igreja. Isso é o que eu queria concluir da semana passada, para a gente poder seguir para os nossos próximos tópicos, porque é de extrema importância nós entendermos isso, porque senão a gente vai se prender, como igreja, às questões que não nos importam tanto. Por exemplo, o estilo de música que a gente vai cantar. A gente vai cantar música, vai ser mais animada, menos animada, de pé ou sentado, sabe? Coisas que são irrelevantes para a fé cristã. E a nossa proposta de igreja é a gente deixar fora um pouco esses embaraços e se preocupar com o que realmente a gente precisa se preocupar, aquilo que realmente vale a pena se esforçar, se preocupar como igreja, como gente, como instituição. Tá bom? Bom, o assunto seguinte é batismo e ceia do Senhor. Esse assunto é um dos assuntos que dizem respeito à origem, à base da Igreja Batista. Batismo e ceia do Senhor tem como fundamento. Tanto que, para nós, batistas, batismo e ceia do Senhor são tidos como as duas principais, ou não dizer únicas, mas as duas ordenanças de Jesus à igreja. O batista lê essas duas ordenanças, como batismo e ceia do Senhor, como sendo aquilo que fundamenta a unidade da igreja, aquilo que Jesus delegou para a sua igreja. Batismo, e essa ideia do batismo, é a ideia de novo nascimento. E nós fazemos isso por meio de imersão. Os batistas entendem o batismo como forma de
imergir-se, até porque a palavra batismo, que aparece no grego, ela significa literalmente imersão. Nós traduzimos várias palavras do grego para o português, e na hora de traduzirmos batismo, nós colocamos batismo, né? E, na verdade, a palavra traduzida seria imergir. Então, por isso, nós não adotamos o batismo por aspersão, que é aquele que só joga aguinha na cabeça, sabe? Nós não adotamos esse batismo, e talvez alguém possa questionar, né, especialmente se veio de outra denominação ou religião, que tenha outra prática de batismo. Nós, historicamente, nós batizamos novamente, não anulando o simbolismo do primeiro batismo da pessoa, mas entendendo que esse batismo é o batismo que Jesus ordenou. Então, é mais ou menos o seguinte: o carioca é botafoguense. É como se eu dissesse para o carioca que ele vai ser botafoguense, mas que ele tem que usar a camisa do Vasco. Ele não vai usar, né? Então, para ele ser botafoguense, ele precisa vestir essa camisa do Botafogo. No nosso caso, batistas, a camisa que nós vestimos é o batismo, é o símbolo, sabe? O batismo é esse símbolo dessa camisa que nós vestimos e nos tornamos participantes desse corpo. Nós entendemos isso. E mais ainda, nós entendemos que o próprio Cristo foi batizado e nos deixou exemplo de batismo. Então, se Jesus foi batizado, nos faz pensar que quanto mais nós precisamos, né, devemos ser batizados. O batismo, ele entra como mensagem, né, do Evangelho de Cristo Jesus, em processo, em segmento. A Igreja de Jesus, ela prega a mesma mensagem que Jesus pregava. Marcos, se não me engano, capítulo 1, vai dizer que quando João Batista vai ser preso na Galileia, Jesus vai para a Galileia e prega essa mensagem: arrependam-se e creiam no Evangelho. Atos 2:38 é a mensagem pregada por Pedro às pessoas que estavam ali após o momento do Pentecostes, e Pedro fala exatamente isso, prega exatamente a mesma mensagem, continua no mesmo sentido. E Pedro fala: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o batismo, ele não era tido como essa aula, tendo uma aula preparatória para que a pessoa pudesse batizar. A pessoa simplesmente dizia: eu aceito Jesus como meu Salvador, eu quero Jesus. Automaticamente ela era batizada. Era uma decisão pessoal. Então, não existe critério, a não ser o fato de que a pessoa tenha Jesus como seu Salvador e queira, né? O único critério é esse: eu tenho Jesus, eu reconheço que eu tenho Jesus como meu Salvador e eu quero me batizar. Não existe ninguém que possa dizer o contrário disso. Ninguém que possa impedir essa pessoa de ser batizada. E nós, batistas, por prática, temos essa prática de batizar essas pessoas. Quando nós pensamos na questão do batismo, nós não batizamos crianças, porque nós respeitamos o princípio batista da liberdade de consciência. Então, somente quem tem liberdade de consciência, ou melhor, somente quem tem consciência para dizer isso, pode declarar-se salvo por Cristo Jesus, ou que encontrou Cristo Jesus, ou que recebeu a Jesus como seu Salvador. E nós entendemos que uma criança não tem essa capacidade ou essa necessidade, né, de Jesus como seu Salvador, um bebê, por exemplo, porque ainda é imaturo, ainda não tem discernimento, conhecimento. Então, por conta disso, nós não batizamos criança, né? Nós apresentamos crianças, nós oramos por crianças, mas o batismo é esse símbolo que expressa tanto a minha consciência de que eu quero isso para a minha vida, eu estou assumindo isso para mim, como para a comunidade, a consciência de que essa pessoa que está sendo batizada está sendo recebida na família, para fazer parte desse grupo, desse corpo, para compartilhar as dores, compartilhar as alegrias. Então, o batismo é como essa camisa que a gente veste, a partir de um momento que a gente diz que tem Jesus como nosso Salvador, é esse manto que a gente veste, né? E que tem esse simbolismo muito forte, que é morrer para o mundo e viver para Deus.
Essa é a ideia do simbolismo do batismo. Diogo? Pastor, sobre essa questão do batismo, a gente já conversou algumas vezes, duas oportunidades sobre isso, a gente já até resolveu isso, né? Você deixou bem claro para mim as condições por eu ter vindo da presbiteriana, né? Uma coisa que ficou em aberto nas duas conversas que a gente teve, e como você falou agora, só para reforçar. Por exemplo, eu já conversei com a Thaís algumas vezes até, que eu sinto que já está me tocando uma necessidade de ser batizado. E na ocasião, você me disse que isso aconteceria, provavelmente, claro, né? Que na ocasião, você me perguntou se eu me sentia batizado, se eu sentia que o batismo feito na presbiteriana, se eu me sentia batizado com o Espírito Santo e toda a questão. Mas se não acontece essa vontade em mim, essa necessidade de ser batizado, se eu, no meu interior, acho, sim, eu sou batizado na presbiteriana, eu tenho o Espírito Santo em mim, e eu não sinto a necessidade de me batizar novamente na Batista. Como que fica essa questão para eu me tornar membro, para eu continuar frequentando e por aí vai? Boa pergunta, muito boa. Né? A gente, como princípio, é o princípio da liberdade de consciência, não há imposição sobre a vida de ninguém para que ela possa ser batizada. Entretanto, todavia, quando alguém assume o desejo de fazer parte de um determinado grupo, de um determinado corpo, esse grupo, ele tem algumas coisas que o forjam como base estrutural. E a denominação batista, ela foi forjada com a base estrutural do batismo. Né? Ela foi forjada em cima dessa base estrutural do batismo. Então, para um batista dizer assim, eu quero ser batista, mas não quero me batizar por imersão, para um batista é a mesma coisa de dizer, eu gosto de você, mas não quero me casar. Eu te amo, mas eu não quero compromisso mais inteiro com você, por conta da história, da história da igreja. Aí eu estou falando do batista, depois eu vou falar de mim. Né? Então, para o batista, é indispensável, é condição sine qua non, sem a qual não. Né? Você faça parte do corpo, é indispensável que você tenha Jesus como seu Salvador e seja devidamente batizado. Como isso nos forjou historicamente, isso fez com que, por causa disso, né, como nós falamos na história da Igreja Batista, por causa disso, pessoas morreram, inclusive, em torno dessa mensagem, né, de demonstrar publicamente o arrependimento por meio do batismo, é que nós adotamos isso. Né? Aí alguém poderia dizer, isso, de certa forma, é uma rigidez. Na verdade, não é uma imposição a ninguém. Não é uma imposição, mas é uma condição, digamos assim. Né? Vamos citar o exemplo que você colocou como você e Thaís. Se você dissesse para Thaís, eu quero me casar com você, e ela colocasse para você algumas condições, e você dissesse, não, dessa forma não tem como me casar com você. A denominação, ou a Igreja Batista, historicamente, ela estabeleceu para si alguns critérios. Né? E, historicamente, e eu estou falando de Batista no mundo, esses critérios estão envoltos na mensagem da Igreja primitiva, que era essa mensagem do arrependimento e do batismo, ou seja, eu creio em Jesus e eu quero fazer parte desse processo, e era, dentro dessa ideia da denominação batista, essa pauta do reino de Deus como um reino de amor. Então, isso é algo que meio que fundamenta a estrutura. Né? Então,
a gente continuaria caminhando junto, como caminho junto, por exemplo, com irmãos presbiterianos, anglicanos, ou mesmo de outras denominações, e creio estarem salvos em Cristo Jesus, porque nós não acreditamos que o batismo salva ninguém, até porque se o batismo salvasse, o ladrão da cruz não estaria no paraíso, porque não deu tempo de batizar, né? Como é que o ladrão da cruz iria para o céu se não deu tempo de batizar? O batismo, ele não salva, mas ele é símbolo dos salvos. Assim como a aliança não significa casamento, mas é símbolo de quem é casado. Então, o batismo é esse símbolo. Algumas igrejas estabelecem o batismo como um sacramento. Essa sacramentalização do batismo dá a ele um grau diferente, né? Coloca ele em um grau de importância maior, né? Mas para nós